Shalom, amados. Seguindo na nossa série de estudos sobre José, somos desafiados a viver como a Bíblia diz que nós devemos viver, como mais que vencedores. José nos desafia a uma vida de integridade, a uma vida de fé, a uma vida de gratidão. A vida de José nos desafia a, de fato, seguirmos em frente, mesmo quando nós não compreendemos o que está acontecendo e sabemos que Deus está no controle, e descansarmos no seu cuidado, não duvidarmos das intenções de Deus. Mas antes de entrarmos na história de José outra vez e vermos a lição de hoje, vamos orar. Pai, pedimos que a tua bondade nos alcance nesse momento de estudo, nos ajude, ó Deus, trazendo revelação ao nosso espírito para compreendermos as tuas verdades, aquilo que o Senhor quer comunicar a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vivemos um tempo muito estranho e se você observa os acontecimentos, se você lê as notícias, se você acompanha os movimentos sociais pelas mídias, você vai ver que é o tempo do politicamente correto. É o tempo em que você só pode falar aquilo que agrada a maioria. Você só pode fazer aquilo que agrada a maioria. Isso não é democracia. Isso, na verdade, é tirania. Porque na democracia, no sistema democrático, se decide, a maioria decide, mas todos participam. Na tirania, existe uma parte da sociedade que quer impor aquilo que você deve falar, fazer e até mesmo pensar ou sentir. Então, independente de o outro lado ser uma minoria ou a maioria, o que se quer, na verdade, é moldar o comportamento de todo mundo para que todos ajam, sintam, pensem e falem exatamente a mesma coisa do mesmo jeito. Então, é aí que entra a tentativa de imposição de banheiro de uso comum para todo mundo, o pronome neutro, né, todes e outras coisas, outras aberrações que querem impor a língua portuguesa, as posições progressistas políticas, né, posições a favor do aborto, querendo a liberação aberta do aborto, né, o posicionamento que se tem muitas vezes de que a pessoa que comete um crime, o criminoso, seja ele um assaltante que furtou a bolsa de uma pessoa e saiu correndo, ou aquela pessoa que matou para roubar ou estuprou, né? Tanto faz qual seja o criminoso, ele é considerado uma vítima da sociedade. E isso faz com que muitas vezes o policial, que é aquele que nos ajuda a manter a ordem e zela pela lei, ele seja visto como o marginal da história e o criminoso como sendo a vítima de qualquer história. Então, muitas pessoas, nesse contexto que a gente está vivendo, têm medo de expor aquilo que pensam. Têm medo de falar aquilo que está no mais íntimo do seu coração. Ou seja, tem medo de se opor à opressão dessas minorias que tentam impor a sua vontade. Tem medo de falar que não concordam com certos posicionamentos de pessoas. Tem medo de falar o que creem na sua fé. Tem medo de ser censurada, cancelada, que não terá mais seguidores e likes nas suas manifestações nas redes sociais. Então, é um tempo em que muitos pastores estão tendo que escolher as palavras que vão usar nas mensagens, porque dependendo do que ele falar, a ovelha vai embora, se sente ofendida. Aliás, a ofensa é isca de Satanás. A ofensa é um instrumento que Satanás usa para ferir o coração das pessoas e elas se sentirem ofendidas com alguém e aí saem do propósito de Deus. Então, até mesmo nas igrejas, a gente tem que ficar escolhendo as palavras para falar, porque senão o irmão vai ficar ofendido e vai se afastar e vai dizer a culpa é da igreja. O fato é que, nesse contexto todo, muitos cristãos, eles se negam a falar aquilo que sabem ser o certo. Eles se omitem numa roda de amigos,
no trabalho, em qualquer lugar, na escola. Aquele que é cristão, nascido de novo, e eu estou falando daquele nascido de novo, muitas vezes se sente acuado e desencorajado a falar o que crê, a dizer aquilo que sabe ser o certo. Prefere estar de bem com os amigos. Eu me lembro que uma vez, num trabalho secular onde eu estava, uma pessoa entrou na sala em que eu trabalhava fazendo uma piada, usando palavras sujas em relação a Jesus. E eu bati a mão na mesa e eu disse: eu não admito que se fale assim de Jesus na minha presença. Por quê? Porque eu não admitia mesmo. Era a minha posição. Não importa se ele ia ficar doído comigo. O fato é que eu expus o que eu pensava. Eu expus aquilo que eu cria. E o que eu vejo é que Deus, ele pede de nós posicionamento. Mas muitos cristãos têm medo de dizer o que creem, o que pensam, como fazem as coisas ou como querem fazer as coisas, porque têm medo da reação das pessoas. Há um fato interessante histórico, né, na antiguidade. As peças de teatro, né, não tinha filmes, porque não tinha cinema, não tinha televisão, mas se a gente pensar em cinema, a gente vai pensar o seguinte: hoje os filmes, eles são assim, um tanto irreais, né? Porque o computador, ele simula tudo, ele coloca personagens que não tem, ele coloca gente atuando que não está no set de filmagem, enfim, a computação gráfica faz muita coisa. Um tempo atrás, uma pessoa que ia fazer um papel de um animal, por exemplo, né? Ele colocava uma máscara de borracha. Hoje o computador faz isso, o rosto dele parecer com aquele animal, de forma que ele pode atuar e todo mundo vai pensar que é aquele animal. Mas na antiguidade era diferente. Um único ator, ele fazia vários personagens. Então, qual era o esquema que eles usavam? Para cada personagem que ele ia interpretar numa mesma peça, ele usava uma máscara diferente. Então, aquele ator, ele estava usando uma máscara naquela peça. No momento seguinte, ele ia interpretar outro, ele mudava a máscara, de forma que quem estava olhando já sabia que se tratava de outro personagem da história. E ele então ia interpretar outro, ele mudava a máscara e mudava a máscara, e para cada situação daquela única peça, um mesmo autor usava máscara diferente para vários papéis, vários personagens. E isso nos faz pensar no quanto nós também estamos nos igualando a esses personagens, ou melhor, a esses atores da antiguidade. Porque, na verdade, nós somos desafiados a ser autênticos, a mostrarmos quem somos, mas preferimos colocar máscaras. E aí é que entra a dificuldade que muitos cristãos enfrentam hoje na sua vida cristã, no seu relacionamento com Deus e no seu testemunho para o mundo. Eu me lembro, eu já citei um caso, né, que muitas vezes eu chegava, e aí eu já era pastor, eu chegava num lugar e as pessoas ímpias estavam falando assuntos inconvenientes e de repente alguém falava: muda o assunto porque o pastor chegou, não pode mais falar sobre isso aqui. Paravam de fumar, paravam de beber, paravam de falar palavrão, paravam de cantar aquela música indecente. Por quê? Porque um cristão chegou. Eles, naquela atitude, estavam mudando de máscara. Ou seja, a máscara que eles estavam usando na rodinha deles era a máscara de liberar, fazer o que quisesse. Então podia continuar fumando, bebendo, falando palavrão, cantando o que quisesse, enfim, agindo inconvenientemente do jeito que achasse melhor. Mas quando o cristão chegou, então colocou uma máscara diferente, uma máscara de alguém que é comportado, que respeita o outro, que não fala coisas inconvenientes. A tristeza, queridos, é que muitos cristãos, eles também agem como esses nessa rodinha. Depende de com quem estão para eles mudarem o assunto, mudarem a máscara. Então são cristãos que entram no jogo para agradar o grupo,
para simular uma coisa que não é. Então, é aquele cristão que bebe porque não sabe dizer não, dá uma tragada no cigarro do outro porque não sabe dizer não, acaba usando droga porque não soube dizer não, ouve uma piada indecente, fica quieto porque não sabe dizer não, não sabe se posicionar. Então, a questão hoje é: quantas máscaras você usa? Quantas máscaras nós usamos? Talvez uma máscara quando está com a esposa, uma máscara quando está com os filhos, uma máscara quando está com os pais, outra máscara quando está na frente do pastor, outra máscara quando está junto com os irmãos da igreja. No trabalho, outra máscara. Ou seja, vamos nos acomodando, nos ajustando para sermos aceitáveis no ambiente onde a gente está. E eu quero dizer para você, nós não temos que nos tornar aceitáveis. Quando nós agimos assim, só revelamos uma coisa, uma carência do nosso coração. Ou seja, muitas vezes feridos pela rejeição, nós queremos compensar isso sendo aceitos pelas pessoas. E então começamos a ceder nos nossos princípios, começamos a aceitar a imposição dos outros, falamos aquilo que eles querem ouvir, fazemos o que agrada às outras pessoas e deixamos Deus de lado, porque mais nos importa agradar as pessoas. Então, são muitos cristãos que lá no fundo creem em Cristo, têm a sua fé em Jesus, sim, elas deram o passo de fé de entregar o coração a Jesus, mas ainda não conseguem falar, nem viver aquilo que creem. Então tem um impulso no coração de entregar a vida a Jesus, mas recolhem isso depois. Parece como na parábola do semeador, como Jesus contou, em que o semeador saiu a semear e algumas sementes caiu junto ao caminho, outras entre pedras. E aí ela germinou, ou seja, a pessoa deu um passo de fé, mas ela logo secou porque não tinha raiz. Então há muitos cristãos que estão se perdendo porque não querem desagradar as pessoas do mundo, mas acabam desagradando Deus. Se a gente olhar esse comportamento, a gente pode dizer que são pessoas que creem em Jesus, mas querem as facilidades do mundo junto com isso. José, ele sofreu porque ele não renunciou àquilo que ele cria. Ele não renunciou. Ele contou os seus sonhos, por exemplo, para os seus irmãos, para os seus pais, porque ele cria. E depois ele foi interpretar sonho na prisão, porque ele continuou crendo, ele não deixou de crer. Ou seja, a mesma fé que ele tinha lá no início, ele continuou depois. E ele se arriscou quando aceitou ir a Faraó para interpretar sonhos. Quando a gente olha para Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 4, a gente vai encontrar um evento na vida de Jesus, que é quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado, é levado pelo Espírito Santo. Então, nesse momento em que Jesus é levado ao deserto, Satanás vem com tudo depois de 40 dias. Né? Por que ele vem depois? Porque Jesus estava como homem sobre a terra. Jesus não estava ali no deserto como Deus para enfrentar o diabo. Isso Deus já tinha feito lá na eternidade, quando aquele querubim se revoltou, Deus trouxe juízo sobre ele. Então Jesus não estava como Deus ali para ser tentado, ele estava como homem, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua condição de Deus para viver plenamente como homem sobre a terra. E como homem, depois de 40 dias sem comer no deserto, certamente, fisicamente, Jesus estava muito debilitado. E aí, Satanás vem com tudo e começa a tentar. E chega um ponto, lá em Mateus capítulo 4, versos 8 e 9, que Satanás dá a cartada final. Veja só. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, Satanás, ele aproveita o momento de debilidade e diz assim, olha, está vendo os reinos do mundo?
Está vendo a humanidade, como ela está organizada? Está vendo todos os poderes do mundo? Eu vou te dar isso porque isso me foi dado. Quando foi dado? A gente sabe disso, que lá no Éden, Deus havia dado ao homem autoridade sobre tudo que havia sobre a terra. Mas quando o homem cedeu à tentação, deu ouvidos à tentação e comeu do fruto da árvore e não obedeceu a Deus, ele entregou essa autoridade que tinha sobre tudo na terra, entregou isso ao diabo, o tentador. Então agora Satanás está tentando Jesus e dizendo, olha, eu tenho autoridade sobre os reinos desse mundo. E eu te darei se você tão somente me prostrar. Em outras palavras, Satanás está dizendo para Jesus, eu te dou tudo o que você quiser, tudo. Tudo que há no mundo será teu, você não vai ter falta de absolutamente nada. Já parou para pensar nisso? Já imaginou que alguém chegasse para você e dissesse, olha, o que você quiser você vai ter? Você encontrasse uma lâmpada mágica, né? O gênio ali que dissesse para você, você pode me pedir o que você quiser e você vai ter. Então, muitas pessoas fantasiam com essa possibilidade. Satanás fez esse papel ali. Ele chegou para Jesus e disse, o que você quiser você vai ter. Somente me adore. Então Jesus, ele reage naquele momento. Porque Satanás está oferecendo para ele poder, dinheiro, controle de tudo. Mas Jesus, ele não aceita aquilo. Jesus não agiu como o povo hebreu no deserto, que foi tentado nas mesmas coisas. Eles viram a poderosa mão de Deus trazendo livramento, tirando eles do Egito, fazendo eles atravessarem o mar, a água sai da rocha. No entanto, eles queriam mais a terra do que Deus. Quando Moisés subiu ao monte, os dias começaram a passar e Moisés não descia, o povo chamou Arão e diz assim, ó, faz um bezerro de ouro para nós. E eles queriam um Deus que os levasse à terra. Arão chegou ao cúmulo de fazer o bezerro e dizer, eis aqui o seu Elohim, o seu Deus, igualando aquele bezerro a Deus. Mas no coração do povo, o bezerro era igual a Deus, porque eles queriam um bezerro que os levasse para a terra. O monte fumegava, tremia, a nuvem da glória de Deus estava lá, mas eles não viam aquilo, eles queriam a terra, eles não queriam Deus, eles não queriam a glória, eles queriam a terra. É isso que tem movido muitas pessoas, têm sido seduzidas pelos desejos dessa terra, das coisas que essa terra, esse mundo pode oferecer, que essa era coloca à nossa disposição. E queremos essas coisas e abrimos mão da fé, do proclamar a nossa fé, de declarar o quanto nós confiamos no Senhor. Então Satanás chegou para Jesus e ofereceu facilidades, como ele faz com a gente. Ele chega e ele diz para Jesus, olha, aquilo que você veio buscar, você não veio buscar os reinos desse mundo, as pessoas, os povos, as nações? Então, consiga tudo isso que você veio buscar sem cruz. E esse é o grande problema. Nós queremos um evangelho sem cruz. Nós queremos um Jesus sem cruz. Ah, cruz para ele, para mim não. Ah, Jesus, tadinho, foi levado na cruz por mim. Coitado de Jesus, levou os meus pecados sobre ele. Mas espera aí, a Bíblia diz também, cada um deve tomar a sua cruz para seguir Jesus. Senão, eu vou ficar à distância dizendo tadinho de Jesus, mas não vou entrar no reino dos céus. O diabo quer exatamente isso, que eu e você fiquemos a olhar à distância, olhando para o mundo e querendo as coisas do mundo, mas Jesus à distância. Queremos um Jesus sem cruz. Cruz, para quê? Cruz é perder amizade com o amigo quando eu falo de Jesus para ele. Cruz é perder os likes na internet quando eu posto uma verdade da palavra e as pessoas não gostam. Cruz é quando eu assumo uma posição no serviço e corro o risco até mesmo de ser mandado embora, mas não abro mão dos meus princípios. Cruz é quando eu decido que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Que o meu compromisso é com o Senhor, é com o eterno, é a Ele que eu sirvo e a mais ninguém. Por isso, quando Satanás chega vendendo facilidades para Jesus, Jesus pisa a cabeça da serpente. A resposta de Jesus é clara, ele diz, olha, só o Senhor eu vou adorar.
Em outras palavras, Jesus responde para ele, o meu coração é só e tão somente de Deus. O meu coração pertence ao Senhor. O meu coração é do Pai. O meu coração é dele, de mais ninguém, mesmo que eu saia perdendo. Uau! Pensa comigo. O diabo deve ter ficado endemoniado depois dessa resposta de Jesus. Sabe por quê? Alguém chegar e dizer assim, olha, eu prefiro ficar com Deus mesmo que eu saia perdendo. Isso deixa o diabo endemoniado, porque ele quer que a gente não queira perder. Ele quer que a gente fuja da cruz. Ele quer que a gente prefira as facilidades e não um compromisso real com a palavra, com Jesus, com o senhorio do Senhor. Então, a resposta de Jesus deve ser a nossa, mesmo que eu aparentemente saia perdendo. Porque com Deus nunca saímos perdendo. Com Deus jamais vamos sair perdendo. Mas aos olhos do mundo é perder. Então, quando a gente olha, por exemplo, lá em Mateus capítulo 16, no verso 25, Jesus fala sobre isso. Ele diz assim, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Em outras palavras, ele está dizendo assim, vamos primeiro clarear, né? A palavra vida aqui é a mesma de alma. E a alma é a sede das emoções, da vontade, das decisões, do meu raciocínio, do que eu penso, do que eu sou. Então, isso é a alma. Então, ele está dizendo aqui, quem quiser salvar o seu jeito de ser, seus gostos e posições, vai perder. Mas quem decidir perder seus gostos e posições diante do mundo por minha causa, esse vai ganhar a vida. A verdadeira vida não está em quando a gente quer agradar todo mundo. A verdadeira vida está em quando nós queremos agradar Deus. E aí, às vezes, temos que abrir mão do mundo, dos gostos pessoais, da nossa alma, da nossa carne. É aí que muitos cristãos sucumbem. Porque muitos dizem, Senhor, o meu coração é teu. O meu coração te pertence totalmente. Mas se negam a confessar sua fé diante de outras pessoas. Não falam que creem em Jesus. Não se preocupam que as pessoas estão indo para o inferno e por isso não falam de Jesus para ela. Jesus, meu coração é totalmente teu, mas não perdoa. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Jesus, meu coração é teu, mas não quero perdoar. Jesus, meu coração é teu, mas meu bolso é meu. Então dízimo e oferta eu não vou dar não, Jesus, porque meu coração é teu, mas meu bolso não é não. Jesus, meu coração é teu, mas não entrega tudo. Não entrega toda a vida, todo o coração, todo o presente, todo o futuro a Ele. Então o desafio que eu quero deixar para você é, entregue todo o teu coração. Tudo, mesmo que aparentemente você saia perdendo. Mesmo que aparentemente seus amigos vão te rejeitar porque você está falando de Jesus para ele, tenha coragem. Tenha coragem, fé, vá em frente, proclame a sua fé, fale de Jesus para outras pessoas, assuma as suas posições. Lembre-se, quem quer ganhar, perde. Quem perde é que ganha. São os chamados paradoxos do reino. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ganhar, que perca. Quem quiser ser o melhor, que seja o pior. Esteja na rabeira, esteja lá por trás. Não busque os primeiros lugares. Senta lá atrás. É preferível que outro te chame para que você seja honrado do que você esteja lá na frente querendo ser honrado e alguém te mande sair para que outro tome o lugar. No reino de Deus é assim que funciona. Lembre-se, quando nós proclamamos algo, quando nós declaramos alguma coisa, estamos nos comprometendo com aquilo que nós falamos publicamente. Então, quando nós não queremos declarar é porque não queremos nos comprometer. Quando nós não queremos proclamar o que cremos de Jesus, quando nós não queremos proclamar o nosso comprometimento com Jesus, é porque não queremos de fato assumir na prática esse comprometimento. Então, não pregamos, porque senão vamos ter que viver de acordo com o que estamos pregando. Então, precisamos assumir um compromisso público com Jesus e assumir e ir até o fim com isso. Quando a gente olha para a história de Daniel,
Daniel foi outro que também passou pela mesma situação de José. Se nós lembrarmos, quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invade Judá, ele leva em pelo menos 3 levas os habitantes que vão como escravos para a Babilônia. Daniel estava entre os primeiros que foram levados. E Daniel, então, lá, uma das coisas que acontece logo no início é que o rei seleciona alguns que possam servi-lo mais de perto. Mas ele manda que sejam dados alimentos especiais, iguarias da mesa do rei para esses escolhidos. E Daniel entre eles. Só que Daniel não aceita. Daniel não quer se comprometer com o rei, nem com as iguarias do rei. Então, ele decide que vai comer uma comida simples. E o resultado é que depois de um tempo, Daniel estava melhor comendo as comidas simples do que as iguarias do rei. Há momentos em que a gente vai ter que abrir mão de coisas que são boas, que aparentemente são boas e que, puxa, isso veio de Deus, isso é tão bom que só pode ter vindo de Deus. Mas se tivermos consciência do eterno, nós vamos aprender que há momentos que nós temos que abrir mão até dessas coisas para agradar a Deus. E Daniel fez isso. E então Daniel foi promovido ao longo da sua estada em Babilônia, de forma que ele se tornou alguém muito estimado e de relevância dentro do rei da Babilônia. Só que o rei foi ludibriado e ele acabou criando uma lei em que ninguém poderia adorar outro Deus nem orar a outro Deus, porque os inimigos de Daniel, eles estavam de olho nele. Assim como acontece comigo e com você, até aqueles que parecem amigos ficam de olho para nos pegar em falta e dizer, você não é crente? Você não disse que é crente? Então é isso que eles queriam com Daniel. E a lei foi estabelecida, não se podia orar, mas Daniel continuou orando como ele sempre fez durante toda a sua vida. A Bíblia nos diz que Daniel orava com a janela aberta. Isso quer dizer que ele não escondia a sua fé, não escondia a sua oração e ele estava vulnerável. Quem quisesse ver Daniel orando era só olhar. Tanto é que viram. E quando viram Daniel orando, denunciaram Daniel ao rei. O rei não queria punir Daniel. No entanto, não teve outro jeito. E lançou Daniel na cova dos leões, mas Deus honrou Daniel e o livrou. Os amigos de Daniel passaram pela mesma coisa, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles passaram pela mesma situação. E então, quando eles foram ameaçados de serem jogados na fornalha, que estava acesa 7 vezes mais, né? Ou seja, algo que estava terrível, então não havia como escapar daquela fornalha. E os amigos de Daniel foram ameaçados de ser lançados lá. E eles simplesmente declararam, olha, nós vamos continuar confiando em Deus, vamos continuar adorando somente a Deus. Se Deus nos livrar, nós sabemos, Deus é Deus. Se Deus não nos livrar, nós sabemos, Deus é Deus. Em outras palavras, é como se eles estivessem dizendo assim, olha, se nós nos livrarmos da fornalha e continuarmos vivendo, vamos continuar sendo quem somos até hoje, confiando em Deus e adorando somente o Senhor. Mas se Deus não nos livrar e nós morrermos, nós vamos continuar adorando ao Senhor por toda a eternidade, porque quer nesse mundo, quer na eternidade, somos do Senhor. Então Deus os livrou da fornalha e foi algo maravilhoso, porque os 3 foram lançados na fornalha, mas quando olharam dentro da fornalha, haviam 4. Um como que semelhante ao Filho do Homem. Quer dizer, Jesus estava ali passeando com eles no meio do fogo e Deus os livrou. Quando a gente olha situações assim, a gente vê como vale a pena a gente confiar em Deus e continuar fiel. Não importa o que a sociedade está falando, não importa a pressão que façam para que a gente fale somente o que agrada as pessoas. O que importa é a nossa fidelidade para com o Senhor e a expressão da nossa fé diante do mundo. Então, confie, siga confiando, declare o cuidado de Deus sobre a sua vida. Deus continua cuidando de você, não importa o que aconteça. Jó, ele passou pelo que passou, mas Deus estava cuidando. E ele chegou ao ponto de dizer, eu agora conheço Deus de verdade. Mas ele teve que passar por aquilo e Deus permitiu.
Então declare a sua fé e a sua confiança de que Deus está cuidando, Deus está no controle. Confie e declare que Deus cumprirá cada promessa que Ele fez na sua vida. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele faz. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Confie, declare que você viverá o melhor de Deus sobre a terra. E viver o melhor de Deus sobre a terra não é cheio de bens, uma casa confortável, não quer dizer isso, pode até acontecer, mas não é exatamente isso que a Bíblia diz. Viver o melhor de Deus sobre a terra significa viver o centro da vontade de Deus, viver o desenho de Deus. Por isso, declare que Deus te fará próspero, como fez com José. José estava na prisão, mas era próspero. José era mordomo, mas era próspero. José continuava escravo de Faraó, mas continuava próspero também. Porque ser próspero não é ter muito dinheiro na conta bancária. Ser próspero é viver o desenho de Deus. É viver a vontade de Deus, é estar no plano de Deus. E José viveu isso ao longo da sua vida. Por isso ele não murmurou, por isso ele não se revoltou. E todas as vezes que ele teve condições, ele declarou a sua fé para outras pessoas. O risco era muito, mas ele não abriu mão de crer. Porque o que nós sabemos é que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Colocar o Senhor em primeiro lugar. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Então, ame-o de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Dê a Ele o primeiro lugar e Deus vai te honrar. Deus manifestará a sua graça e a sua glória na sua vida.